Sejam bem-vindos. Mais encontro em Mateus capítulo 5 e versículo 6. Vamos dar uma certa continuidade, ao texto de Mateus capítulo 5 e 6. O texto sagrado diz o seguinte. Vamos ao texto sagrado. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. É algo muito grandioso que precisa ser entendido. Nós gostaríamos de começar falando sobre a bênção de Deus. Em minhas pesquisas, eu encontrei o que significa a palavra alma no hebraico. Eu não detenho o hebraico, infelizmente. Vamos para Gênesis capítulo 2, versículo 7. O texto diz o seguinte, isso vai nos enriquecer um pouco. Diz assim o texto. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Nós estamos falando sobre as bem-aventuranças, a felicidade e a necessidade de se ter fome e sede de justiça. Quando eu tenho fome, eu pego aqui no meu estômago, na minha barriga, como diz o nordestino. E diga assim, a minha barriga está roncando, eu estou com fome. Mas o judeu não faz assim, ele pega na garganta. Alma é garganta. Ele diz que ele tem fome aqui, por onde a comida passa. Garganta. E o texto bíblico diz que quando o Senhor formou o primeiro homem, ele se tornou garganta vivente. Então, é inerente à natureza humana essa busca por Deus. Não há felicidade na ausência de Deus, porque contraria a ausência de Deus, ou digamos assim, o menosprezo, a indiferença, contraria a essência da própria natureza humana. E isso vai de encontro à vontade do Senhor e aquilo que precisamos. Como ter fome e sede de justiça, já que é tão importante para as nossas vidas, as 3 primeiras bem-aventuranças nos jogam no chão. E aí nós precisamos dessa fome e sede de justiça para nos levantar, nos alimentar, nos prover esperança. Em primeiro lugar, eu preciso evitar tudo quanto for contrário à justiça de Deus. Se eu sei que não agrada a Deus, que Deus é santo, eu preciso refrear-me. Não andar nas sarjetas dessa vida, me deleitando no pecado. Porque o pecado é que traz a minha infelicidade. E quando eu me detenho nas bem-aventuranças, felizes, eu estou já demonstrando que desejo ser feliz. Num segundo momento, nós evitamos, inclusive, aquelas coisas que, embora sejam aparentemente legítimas, elas contribuem para embotar o nosso apetite espiritual. As distrações, os petiscos. Você vai para um jantar, já que estamos falando de fome e sede, e é servida aquelas entradas, os petiscos. Se você começar a comer muito dos petiscos, não vai haver lugar no seu estômago para a refeição. Pronto. Precisamos perceber isso. Tem coisas que não contrariam a Deus, que podemos fazer. Está à nossa disposição. Faz até parte da boa criação de Deus. Mas eu preciso ser seletivo, organizar, perceber que há algo dentro de mim, na minha essência, na minha natureza, que clama pelo Senhor. Isso vai me ajustar, me equilibrar, me colocar no propósito para o qual eu fui criado e chamado por Deus. Então, pode ser coisa legítima,
mas eu preciso me abster, porque há um lugar em mim, inerente à minha natureza, que fala sobre fome e sede de justiça. E muitas vezes isso nos contrapõe, se coloca como um empecilho nessa busca. Por fim, eu queria deixar claro que buscar, né, essa fome e sede de justiça, ela precisa ser uma busca deliberada. Você toma conhecimento das informações, fica sabendo, e aí deliberadamente você estipula dentro do seu dia um espaço para buscar essa retidão que fala sobre os padrões de Deus. Isso tem a ver com tempo, com tarefas. E é preciso entender que, a despeito das nossas atribuições, cada dia estamos mais ocupados quando há por vontade dá-se um jeito. O homem, a mulher que deseja a justiça de Deus, sempre se coloca numa posição em que seja alcançado pela graça. Qual essa posição? A Escritura nos mostra claramente meios pelos quais nós podemos ser alcançados. Facilita a nossa caminhada. A comunhão com os santos, a igreja. Eu preciso estar no meio dos santos, falar sobre essas coisas, ouvir, alimentar a minha alma. Mesmo quando há conflitos, às vezes podemos até achar que fomos injustiçados e justos na igreja. Mas é preciso entender que as coisas que nos acontecem muitas vezes revelam algo sobre nós. Isso deve nos colocar de joelho, buscando aprender e amadurecer. A leitura bíblica. A Bíblia é a boa e agradável vontade de Deus revelada à humanidade. E ela age, ela molda o nosso caráter, ela nos transforma. Ele nos torna pessoas agradáveis ao Senhor e aos outros, aos nossos semelhantes. A oração, as dificuldades que nós temos, as impossibilidades, estar diante de Deus, Senhor, tem misericórdia de mim. Falar com Moisés, Senhor, tem pecados que me são ocultos, tem deles que eu não tenho consciência. A minha mente ainda é pequena, mas me socorre, me ajuda a compreender as coisas, a me submeter à Tua palavra. A valorização da ser do Senhor. Nem isso muitas vezes não se valoriza, não se entende hoje. A ceia do Senhor é como um psicodrama pedagógico, ela é pedagógica. Está lá o pão e o vinho, os símbolos do corpo e do sangue de Cristo, derramado na cruz pelos nossos pecados. Lá o Senhor recebeu sobre si a ira de Deus que cabia a cada um de nós, em nosso lugar, para nos proporcionar esse bem-estar espiritual, essa possibilidade de felicidade. E precisamos entender que mesmo tendo feito tudo isso, que para nós muitas vezes é difícil, nós não vamos fazer tudo. Porque na realidade todo o trabalho quem faz é o Senhor. Nós estamos apenas respondendo ao chamado do Senhor e dizendo: Jesus, tem misericórdia de mim e me ajuda. Por qual razão fome e sede de justiça deveria ser o nosso maior e mais forte dos nossos desejos? Mateus capítulo 7. Vamos para Mateus? Capítulo 7. Versículos 13 e 14 diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. O ambiente em que vivemos é hostil, nós somos vulneráveis. Eu preciso buscar, eu preciso clamar, eu preciso estar diante do Senhor, dizendo: Jesus, me dá fome e sede de justiça, apetite espiritual, porque eu preciso
estar na tua presença. Em João capítulo 10, versículo 10, diz assim: eu vi Jesus falando para que tenham vida e a tenham com abundância. Aleluia! Abundância. Cientes disso, devemos buscar o Senhor, organizar a nossa vida e a nossa rotina e ter momentos com o Senhor, alimentar a nossa alma. Assim como nos alimentamos várias vezes por dia, precisamos e podemos alimentar a nossa alma. Devemos alimentar a nossa alma. O restante do trabalho, que na realidade é o trabalho mesmo, o Senhor faz, porque Ele é maravilhoso e Ele nos ama. Vamos orar e nos colocar na sua presença. Amém. Jesus, muito obrigada por isso. Recebe-nos na tua presença. Sê misericordioso conosco e faz tudo aquilo que nós não conseguimos fazer. Nos dá apetite espiritual. Abre os nossos olhos e nos ensina. Queremos entrar pela porta estreita. Alcançar a tão almejada felicidade. No teu nome, amém. Até o próximo encontro.